Paz de Cristo, meus queridos. Vocês já pararam para pensar o que é o pecado e como ele entrou no mundo? Qual a sua origem? Bom, vem comigo nesse vídeo que eu vou dar um breve resumo sobre o que é o pecado e qual é a sua origem. A história da raça humana que é nos apresentada nas Escrituras é primordialmente a história do homem em estado de pecado e rebelião contra Deus, e do plano redentor de Deus para conduzir o homem de volta para ele. Podemos definir o pecado da seguinte maneira: pecado é toda e qualquer falta de sujeição à lei moral de Deus, seja ela em ação, em atitude ou em natureza. O pecado é aqui definido em relação a Deus e a sua lei moral. A vida que agrada a Deus é aquela que exibe pureza moral, não só em atitudes, mas também em desejos do seu próprio coração. Na verdade, o maior de todos os mandamentos já exige que nosso coração se encha de atitude, de amor para com Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Marcos 12:30. Ele já nos exige. Temos que amar o Senhor Deus acima de todas as coisas. Podemos concluir então essa definição do que é o pecado com: o ato de pecar é não se sujeitar à lei moral de Deus, não só em ações e não somente em atitudes, mas também em nossa própria moral, nossa própria natureza. O caráter íntimo, que é a essência daquilo que somos, também pode ser pecaminosa. Antes de sermos redimidos por Cristo, não somente tínhamos atitudes e fazíamos ações pecaminosas, mas a nossa própria natureza, ela era pecaminosa. Ou seja, éramos pecadores por natureza. Por isso, Paulo vai dizer no livro de Romanos: Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores, e que antes éramos por natureza filhos da ira, como o restante da humanidade. Efésios 2:3. O descrente, o ímpio, aquele que ainda não aceitou a Cristo, embora não cometa atos pecaminosos, nem nutra atividades pecaminosas, ainda assim é pecador aos olhos de Deus. Ele ainda tem uma natureza pecaminosa, que não se conforma à lei moral de Deus. Muitos definem o pecado sendo ele basicamente puro egoísmo. Entretanto, essa definição de pecado, ela é insatisfatória. Por quê? Primeiro, as escrituras em si, elas não definem o pecado sendo ela desta maneira. Segundo, muitas das formas de egoísmo são boas e aprovadas pelas escrituras. E um exemplo muito clássico que as escrituras nos fala é quando Cristo nos exorta, falando para nós ajuntarmos tesouros nos céus. Se eu não me engano, vai estar escrito lá em Mateus 6:20. Cristo, ele nos traz uma forma de egoísmo para nós mesmos, que nós devemos ajuntar tesouros no céu. Nós devemos nos preocupar em sermos egoístas e ter este tesouro lá. Ou quando buscamos crescer em santificação e maturidade cristã. Bom, definir o pecado totalmente em egoísmo levará muitas pessoas a quererem abandonar o benefício pessoal, o que contraria as escrituras. Muitos pecados não constituem egoísmo no sentido literal do termo. Ódio a Deus, idolatria e descrença, elas não decorrem de um egoísmo, mas mesmo assim elas são pecados bastante graves. João nos diz que pecado é a transgressão da lei. Quando Paulo resolve demonstrar a pecaminosidade universal da humanidade, ele simplesmente recorre à lei de Deus. Finalmente, é importante lembrarmos que essa definição, ela enfatiza a gravidade do pecado. O pecado, ele opõe-se a tudo que é bom no caráter de Deus. Assim como Deus, ele se alegra em si mesmo, em tudo que ele é, ele necessita odiar o pecado, porque contradiz tudo aquilo que ele é, todo o caráter moral de Deus, a sua santidade, e ele precisa detestá-lo. Bom, concluímos então que o pecado nada mais é do que a falta de sujeição à lei moral de Deus. Vamos então ao segundo ponto deste vídeo, a origem do pecado. De onde veio o pecado? Como ele entrou no universo? Bom, primeiro devemos afirmar claramente que Deus não pecou e que ele não é culpado também pela existência do pecado. Foi o homem que pecou, foram os anjos que pecaram, e nas duas escolhas eles fizeram voluntariamente. Bom, culpar a Deus pelo pecado
seria blasfemar contra o caráter de Deus. Deus, ele é bom. Deus, ele é perfeito. Então as suas obras são perfeitas. Na verdade, para Deus, é impossível até mesmo desejar fazer o mal. Deus não pode ser tentado pelo mal. E ele a ninguém tenta. Jamais devemos pensar que o pecado ele surpreendeu a Deus, que o desafiou em sua onipotência e tirou o controle do universo de suas mãos. Portanto, embora jamais possamos dizer que Deus pecou ou que ele é responsável pelo pecado, não podemos tirar o fato de que ele, em toda a sua sabedoria, em todo o seu entendimento, em toda a sua justiça, em toda a sua santidade, sendo um Deus bom, um Deus de amor, ordenou que o pecado entrasse no mundo, mesmo não tendo prazer nele. Mesmo antes da desobediência de Adão e Eva, o pecado ele já existia no mundo. Ele existia no mundo angélico, com a queda de Satanás e os anjos caídos. Mas em relação à raça humana, o primeiro pecado cometido foi Adão e Eva desobedecendo a Deus. Primeiro, seu pecado atingiu a base do conhecimento, pois deu uma resposta diferente à pergunta: o que é verdadeiro? Embora Deus tenha afirmado que eles morreriam se comessem desse fruto, a serpente falou que eles não morreriam. Então Eva decidiu duvidar da palavra de Deus e comprová-la, se Deus realmente falava a verdade, que os dois, que eles, morreriam. Segundo, seu pecado atingiu a base dos parâmetros morais, pois deu uma resposta diferente à pergunta: o que é certo? Pois Deus havia dito que era moralmente certo que Adão e Eva não comessem o fruto daquela árvore, mas a serpente disse que era moralmente certo e que ao comer aquele fruto eles se tornariam como Deus. Eva confiou na sua própria avaliação do que era certo e do que era melhor para ela, em vez de permitir que a palavra de Deus definisse o que era certo e o que era errado. Ela viu então que a árvore era boa para dela comer, agradável aos seus olhos e desejável para dar entendimento. E, portanto, tomou do seu fruto e comeu. Terceiro, seu pecado deu uma resposta diferente à pergunta: quem sou eu? A resposta correta é que Adão e Eva eram criaturas de Deus, servos de Deus, e que deveriam estar subordinados ao seu Criador, a Deus. Mas Adão e Eva sucumbiram à tentação, tentando assim colocar-se no lugar de Deus. Finalmente, é importante lembrar que todo pecado, no final, ele é irracional. Não fazia sentido Satanás se rebelar contra Deus na esperança de exaltar-se acima de Deus. Não fazia sentido Adão e Eva pensarem que da desobediência da palavra do seu Criador poderia vir algum benefício. Foram decisões tolas, tanto a rebelião de Satanás contra Deus, quanto a desobediência de Adão e Eva no Éden. É o tolo no livro de Provérbios que se entrega irresponsavelmente a todo tipo de pecado. Salmos vai nos dizer: não é o homem sábio, mas o tolo, que diz no seu coração: não a Deus. Embora às vezes as pessoas se convençam que têm bons motivos para pecar, quando examinado à luz da verdade, cada decisão voluntária de pecar, nós percebemos que essas decisões não se passaram de decisões tolas. O homem pecando contra o seu Criador. O homem achando, pensando, tomando decisões melhores do que Deus tomaria. Bom, meus queridos, é isso. Muito obrigado por acompanhar até aqui. Não se esquece de curtir, de se inscrever no canal, dar aquela força para nós aí. Muito obrigado pela sua companhia até aqui e até o próximo vídeo.